Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, estamos aqui mais um vídeo de manutenção, uma espécie de Ricardinho News, tá? Por quê, meus irmãos? É para associar, tá, os acontecimentos do que está acontecendo no mundo com a palavra de Deus, para vocês, assim, entender a importância das profecias e para vocês escapar dessas armadilhas, né? Que existe aí a armadilha do medo, a armadilha principalmente aí de que o anticristo ele vai vir como um ditador de início, entendeu? Então você está esperando, para você não ficar esperando uma coisa e acontecer outra, meus amados irmãos. Eu vou ter como base aqui o livro de 2 Reis, tá? No capítulo 11, a partir do 17 ao 21, tá? É uma história interessante. Essa passagem vem logo depois da passagem de Jeú, aquele homem, né, que eu comentei no outro vídeo, aquele rei que usou as armas de Satanás contra Satanás, que foi responsável pela morte de Jezabel e o desenrolar disso. E principalmente, irmão, no texto aqui de Jeú, que está no 11, não, está no 10, né? Só o versículo 30 e 31 diz assim: então Yahvé falou a Jeú, porque bem executaste o que é justo a meus olhos e cumpriste toda a minha determinação contra a casa de Acabe, teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. Aí o 31 está dizendo: no entanto, Jeú não teve o cuidado de andar com todo o seu coração segundo a Torá, a lei de Yahvé, o Senhor Deus, e nem se apartou dos pecados que Jeroboão induziu Israel a cometer. Por que eu li esse trecho aqui do 10, né, antes? Porque, meus amados irmãos, olha só, Deus está elogiando, ele está elogiando Jeú por ele ter cumprido a determinação dele, de Deus, sendo que Jeú, ele se disfarçou de adorador de Baal. Por essa passagem você vê, meus amados irmãos, isso aí cai como uma bomba em cima de um religioso simplista, tá? Que tenta enquadrar Deus num lugar isolado, entendeu? Um Deus completamente inacessível e que somente com práticas religiosas ele pode ser alcançado. Isso aqui está dizendo que Deus ele abre um leque e que justamente a Bíblia nos alerta para você não tentar entender Deus. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Basta você ter fé. Isso aqui é de fé, tá? Então aqui, ó, no livro de 2 Reis, eu vou ler logo antes de comentar as notícias, meus amados irmãos. Porque aqui, depois disso aqui, teve uma série de coisas aqui. A mãe de Acasias, Atalia, né? Essa mulher, ela tentou dar um golpe, tá? Aqui. Ela escondeu o filho, não sei o quê. Aí, quando chegou aqui Tu quer ver aqui, ó, no versículo 11? Eu vou ler do versículo 11... E a partir do 17 eu vou arrematar, olha. Ouvindo Atalia o alarido da guarda e do povo, veio para onde se encontrava na casa do Senhor. Observou e eis que o rei de pé sobre o estrado, junto à coluna, segundo a tradição, os capitães e os trombeteiros próximo ao rei. Todo o povo se alegrava ao som dos cornetas. Então Atalia rasgou as vestes e gritou: traição, traição. Ou seja, o plano dela, né, de fazer o filho dela lá ser rei não deu certo. Entretanto, o sacerdote Joiada deu a seguinte ordem aos líderes dos batalhões de 100 que estavam no comando das tropas: fazei-a sair de entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai a espada. Porque o sacerdote determinara: ela não será morta na casa de Yahvé. Então eles a prenderam e a conduziram ao lugar onde os cavalos entram no terreno do palácio e lá a executaram. Isso foi a morte de Talias. Mas eu queria chamar a atenção é a partir do versículo 17. Joiada, tá? É o rei. Joiada celebrou entre o Senhor, o rei e o povo. Joiada não foi um rei, tá, irmão? É um sacerdote. Por meio do qual o povo se comprometia a ser o povo de Yahvé, e a outra aliança entre o rei e o povo. Então o povo da região dirigiu-se ao templo de Baal e o derrubou. Despedaçaram os altares, os ídolos, e mataram Matã, sacerdote de Baal, em frente aos altares. Em seguida, o sacerdote Joiada destacou guardas para o templo do Senhor. Convocou os capitães dos cários, os da guarda, todo o povo da região, e em cortejo aclamaram o rei, do templo ao palácio, passando pela porta da guarda. E Joás sentou-se no trono do rei. Joás foi o rei.
Joiada era o sacerdote. Alegrou-se de sobremaneira todo o povo reunido, todo o povo reunido, e a cidade experimentou grande paz, logo que mataram Atalia, a espada, próxima à casa do rei. Joás tinha 7 anos de idade quando foi proclamado rei e começou a reinar. Então, meus amados irmãos, é muito importante você ler a Bíblia em todos os contextos aqui. Aqui eu só dei uma nuance dessa passagem. Mas eu queria chamar a atenção que a Bíblia ela sempre fala que aonde vem a paz, aonde vem as bênçãos, aonde vem a prosperidade, ela tem sempre ligado a união entre os irmãos. Você está me entendendo? Como eu disse, a igreja de Apocalipse 3 que vai ser salva, uma das 7 igrejas da Ásia que vai ser salva no final dos tempos, vai ser a igreja de Filadélfia. Porque o nome Filadélfia ela vem do grego philos, que significa amor entre os irmãos. Então não é apenas um juntamento de pessoas, é um juntamento de pessoas em amor, em fé principalmente, e com um só propósito. Então, meus amados irmãos, vocês devem estar percebendo aí, vocês estão percebendo aí, o que está acontecendo no mundo, tá? O que está acontecendo é uma virada, ela é de longe, meus amados irmãos, de longe, uma das maiores mudanças da história. E tem alguns pontos em segredos ainda. Por exemplo, vale lembrar aqui, que eu já tinha falado em outros vídeos, que qual foi o evento, né? Porque uma guerra ela nunca começa de uma hora para outra. Mas toda guerra, ela tem motivações, ela não estoura de um dia para outro, ela vai sendo acordos que não são resolvidos, problemas que não são dirimidos, mas no final de uma grande guerra mundial, sempre tem um acontecimento que marca a geração futura. Por exemplo, eu acabei de ler ali a partes da história de Jeú, tá? Que ele mandou matar 200 sacerdotes de Baal, mas você viu ali que o Joiada também mandou matar um dos sacerdotes de Baal, que era Micã. Então sempre vai ter os sacerdotes. Então, mesmo depois de uma guerra, sempre vai ter um começo de um conflito. É um efeito sanfona. E eu peguei o livro de Reis também, meus amados irmãos, para mostrar, que eu vou explicar nesse vídeo, que o livro de Reis, ele mostra uma série de personagens, uns com nome e outros não, tá? Mostrando que, ora, a maioria absoluta dos reis, desses 2 livros, são reis ruins, reis idólatras. Tu tá me entendendo? E esses reis são reflexos, são 2 tipos de reflexos. São reflexo de pessoas, de tipo de pessoas diferentes, tá? E o reflexo também da nossa vida na caminhada cristã. Ora a gente está mais buscador, né, mais perto do Senhor, ora a gente se deixa levar e levantar postes ídolos para nós. Ou seja, nós abandonamos a Deus. E geralmente esse abandonar de Deus está associado, segundo esse livro, à ação de um rei bom anterior. Porque é o seguinte, meus amados irmãos, quando você se afasta do Senhor, o Senhor manda a destruição, ele permite a destruição. No caso ali da Babilônia, de Daniel, né? Ele permitiu que Nabucodonosor, entendeu? Invadisse a Babilônia, arrasasse tudo lá. Mas você pode ver que durante esses ataques, tu pode ver principalmente no livro de Jeremias, que Deus ele fala assim, mas alguns vasos ele não permitiu que seriam quebrados. Vaso, né? Você sabe, aquela passagem do vaso descendo a casa do oleiro, o vaso somos nós, entendeu? Que quando a gente dá crédito à palavra de Deus, a gente é quebrado e moldado. Então esses vasos são pessoas que apesar da coletividade ter virado as costas para Deus, algumas pessoas resistem na fé. Por exemplo, quando Deus anunciou que viria o Messias, que ele mandou o anjo para Maria, entendeu? A Maria permanecia na fé. Mesmo, meus amados irmãos, mesmo assim, todo mundo fazendo o que era certo aos próprios olhos, que Deus já estava há 400 anos sem se manifestar. Mas ela se manteve fiel. Por isso foi agraciada. Então ela foi um dos vasos que não foram quebrados durante a incredulidade. Entendeu? Durante aquele período difícil. Então o livro de Reis, quando você fica muito próspero,
né? Quando você passa a buscar Deus, Deus se alegra, assim como um pai se alegra quando vê um filho obediente. Então o filho passa a ganhar coisas, porque o pai, ele tem mais recurso, mais dinheiro do que o filho, entendeu? Então o pai se alegra e passa a dar recurso para o filho. Com o tempo, o filho se encanta com esses recursos e acaba virando as costas para o pai. Ele quer caminhar com coisa própria porque ele está com dinheiro, ele está em segurança, né? Então é exatamente isso. O que eu estou falando? Isso é exatamente isso que o anticristo vai fazer, meus amados irmãos. Ele não vai vir como um ditador, como um pai mau. Ele vai vir como um pai bom, um pai provedor. Você está me entendendo, meus amados irmãos? Um pai que vai dar tudo que você precisar. E a gente está vivendo momentos de crise, críticas. Tá? Olha só, a UFRJ, que é uma das universidades doutrinadas pela esquerda, é umas que mandaram fazer o L, agora teve a luz cortada. E tem um monte de gente reclamando. Se juntando ao pessoal da enfermagem, né? Que Bolsonaro aumentou o piso da enfermagem. Aí tem aquele vídeo clássico, né? Que uma das enfermeiras falou, quem aumentou o piso da gente? Elas tudo comemorando lá. Foi Bolsonaro. Assim, e a gente vai votar em quem? Aí a outra falou, no Lula, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, o Lula aí prejudicou a turma da enfermagem. Então, juntou agora essa turma do FRJ, ele está fazendo de tudo. O Lula é colado com bilionários e não está nem aí pro povo. Tá? E está tendo evidências cada vez mais sérias dizendo que não é esse Lula aí, porque realmente o discurso dele mudou, é outra pessoa com a máscara aqui. Então o Satanás ele pode vir com qualquer artimanha, eu estou aqui para desmascarar ele, tá entendendo, meus amados irmãos? Então a gente está vivendo uma crise. Agora saiu uma reportagem, né? Tudo aparece no meu feed, saiu uma reportagem desse jornal Globo aí, essa praga, dizendo que o povo está indo na Black Friday não para comprar produto, geladeira, né, aparelho de som, televisão, para comprar carne e azeite, para caçar carne e azeite mais barato. Meus amados irmãos, se você acha isso normal, me desculpe, mas você está completamente desconectado da realidade. Então o povo já está vendo, está sentindo, e o pior, a gente vai ter que aturar mais 2 anos desse descalabro. Aí vem o PSOL, a polêmica da vez agora me mostra, me apresenta o projeto da escala 6x1 ali. Ou seja, para ter mais um dia de folga, né? Agora a pessoa passa a trabalhar só 5 dias e ter 2, porque um já é o domingo. Com isso, eles pensam que o patrão, os patrões vão contratar outra pessoa para cobrir a folga dele. Cara, isso é pensamento de gente que está em Nárnia. Como eu falo para você, a esquerda é utópica, ela não tem projeto de país, ela vem para destruir. Esse projeto já foi tentado em outros países, de cunho socialista, não deu certo. O próprio socialismo, o comunismo, não dá certo. E porque ele também não é bíblico. E quem manda no mundo é a macroeconomia, meus amados irmãos. É a economia da meritocracia, é o trabalho e a produção. Não é governo dando esmola para os outros, não. Tu tá me entendendo? E um monte de gente que entende mais de fofoca do que política está querendo defender esse projeto aí que, segundo fontes, nem o Lula vai aprovar. Por quê? Porque o mesmo Lula, explodindo tudo quanto é trabalhador. Meu irmão, tem protesto de líder da esquerda, como o Gleisi Hoffmann. Por quê? Porque o Haddad quer cortar o seguro-desemprego. Eles estão cortando tudo do povo. Por ordem dos bilionários banqueiros. Só eles que querem ganhar, irmão. Então a gente está vivendo não uma democracia e nem uma ditadura. A gente está virando uma plutocracia. O que é uma plutocracia? É quando os ricos governam. E eles não estão nem aí para o pobre, meus amados irmãos. Então o próprio Lula falou que esse projeto, essa PEC, né, projeto de emenda constitucional, dessa escala aí, é uma armadilha para minar mais ainda. Ou seja, está tudo acontecendo para minar. E ontem aconteceu o quê? Foi um doido da cabeça lá, o cara é maluco, já levantaram tudo do cara lá. Aí você pode ver, pessoas sérias, jornalistas sérios levantaram a vida do homem que soltou fogos lá, se explodiu. Tu tá me entendendo? Em frente ao STF. Muita gente está pensando que isso aí foi plantado pela esquerda. A esquerda já está usando isso, a imprensa também, para falar, para enterrar o PL da anistia, que é aquelas pessoas inocentes que estão presas por ordem do ditador Alexandre de Moraes. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos?
Então eles estão usando isso. Pô, o próprio Lula usou a esposa dele, a falecida esposa dele, ele subiu no caixão para fazer discurso político em cima de um cadáver, não vai fazer com um cara doido. O cara tinha sérios problemas psicológicos, tá? Morava lá no sul, ele saiu para viajar, há meses que ele não fala pro filho dele, que ele teve um problema com o divórcio, e esse homem, meus irmãos, ele era filiado ao PL em 2020. O Bolsonaro foi filiado ao PL em 2021. Até então o PL era de centro-esquerda. Esse homem era o típico terceira via. Ele era o cara que apoiava Sérgio Moro, Deltan Dallagnol. Era o homem da turma agora, do Marçal. Não tá me entendendo? São pessoas que odeiam o Bolsonaro, ao contrário, mas a imprensa pegou a palavra PL e botou que o cara é bolsonarista. Sendo que tem um Twitter do cara que um repórter sério do Metrópole disse que o Twitter dele, cheio de erro de português, o Twitter dele dizendo assim: para o bem do país, tanto o Lula quanto o Bolsonaro tem que sumir da vida política. Mas eu te pergunto, meus amados irmãos, quem prega isso é a terceira via. Que bolsonarista é esse que prega o Bolsonaro fora do governo? Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Como eu falei para você, as narrativas da imprensa estão sendo derrubadas em tempo recorde. Porque, na verdade, eles estão assustados, eles estão desesperados, igual barata tonta, porque o Donald Trump, ele não tá vindo de brincadeira, não. Tá? Quem o Donald Trump botou como secretário de Estado? Meu irmão, o secretário de Estado americano, ele tem superpoderes, meus irmãos, inclusive sobre outros países, sobre embaixada. Como eu te falei, os Estados Unidos mandam no mundo. Se há democracia, se você pode eleger um presidente pelo mundo, pelos 178 países do mundo, agradeça aos Estados Unidos, desde 1790. O problema é que a pessoa não estuda história. Não está me entendendo? Senão era tudo reinado. Eu estava falando dos acontecimentos das guerras. Qual foi o acontecimento da Primeira Guerra? Foi o fim da maioria das monarquias. Só ficou a da Espanha, que já acabou, a da Inglaterra, cuja rainha, que faleceu há pouco tempo, não mandava em nada, entendeu? Quem manda era o parlamento, é o primeiro-ministro. E de Mônaco, que é um clossinho menor do que Caxias, aqui onde eu moro, que continua lá, o Principado lá, o Principado, o Príncipe, monarquia. Mas todo mundo antes da Primeira Guerra era tudo monarquia, era tudo rei, igual o livro de Reis. Então esse foi a grande mudança, tá entendendo? De paradigma mundial do que a gente entende como sociedade. E qual foi o evento da Segunda Guerra? A Segunda Guerra, meus amados, se você estudar ele a fundo, fora dessas fontes mentirosas que te informaram, vai mostrar que essa Segunda Guerra Mundial, todos aqueles soldados que morreram, eles foram tudo bucha, porque aquilo foi um grande acordo comercial para aquecer a economia, para vender armas. E George Orwell escreveu isso, esse livro 1984, ele escreveu esse livro em 1941, ou seja, antes de estourar mesmo o ápice da guerra. Ele fala num trecho desse livro que o mundo de vez em quando ele tem que destruir aquilo que ele construiu para que se façam algo mais moderno e para dar trabalho para o povo. Então a Segunda Guerra foi feita para vender armas, para movimentar a indústria bélica, para aquecer a economia. Quem viu aquele filme A Lista de Schindler, você viu que ele fabricava panelas, não é isso? Panelas, coisa para casa, garfo, talheres, e a fábrica dele foi adaptada para fabricar armas, munições, essas coisas assim, movimentando a economia. E qual foi o evento do final da Segunda Guerra, meus amados irmãos? A criação da ONU, que manda em tudo. Tu tá me entendendo? A ONU agora que está sendo questionada, execrada. A ONU não tem mais credibilidade, os seus órgãos não têm credibilidade. O que foi ferido de morte foi a OMS, que é o órgão dele para a saúde. Porque eles começaram a entrar em contradição. Quando teve a fraudemia, eles mandaram você botar pano na cara, depois falavam que não precisava e até prejudicava. Porque a gente aprende na escola, no primário, meus irmãos, que a gente inspira, respira oxigênio e inspira, solta gás carbônico. Esse gás carbônico é prejudicial. É depois que acontece a toca nos pulmões. Então o que sai é prejudicial. Por que as pessoas falam para você não ter muita planta dentro de casa, no local fechado, fechar a janela? Porque elas expelem gás carbônico, ele pode ser tóxico.
pode causar problemas respiratórios. Planta se fica na varanda, ao ar livre, tá me entendendo, meus amados irmãos? Mas aquela máscara de pano fazia a expiração, você voltar para dentro de você, ou seja, era prejudicial. Tinha outros braços também. Por que você via uma mulher, que foi clássico, que aconteceu no país todo, mas aquilo foi um ícone. Uma mulher que foi caminhar numa praia em Santos, né, litoral de São Paulo, e os guardas municipais mandaram ela sair, que era proibido. Ela, não, eu vou dar minha caminhada aqui. Não tem ninguém por aqui, eu vou dar minha caminhada. Os guardas foram lá e meteram borrachada na mulher. Deram borrachada na mulher. Mas por que eles falaram para você ficar em casa? Eu falei para vocês, meus amados irmãos, a fraudemia ela foi criada principalmente para fraudar as eleições nos Estados Unidos. Entendeu? Porque aquelas pessoas que estavam contando os votos, tinha a ordem da OMS, os fiscais de urna, para virar as costas sobre o pretexto de contaminação, enquanto quem contava os votos rasgava os votos de Donald Trump e botava só os do Biden. Isso aconteceu, tem um documentário, meus amados irmãos, no Brasil Paralelo, na Netflix, documentário de pessoas sérias, com mais de 3.000 horas de filmagem de câmeras de rua, mostrando que eles estavam jogando o voto do Donald Trump fora. Então aquilo foi uma fraude. Por que foi uma fraude? Foi uma fraude mundial, em escala mundial, permitida pelo sistema e por Deus, para que se cumprisse Apocalipse 17. Para a esquerda ter que governar durante essa 1 hora para quebrar tudo. Porque um Salvador, um Messias, só pode vir consertar aquilo que está quebrado. E esses camaradas como Donald Trump e Jair Bolsonaro, eles são pessoas que consertam. Vocês estão me entendendo agora? Vocês estão me entendendo agora? Por que o Trump varreu a América? Varreu, que eu falo no sentido é o seguinte, ele ganhou, se eu não me engano, daqueles bandos de estado lá, 337, a Câmara só ganhou em 3, meus amados irmãos. Só em 3. Então o povo acordou para a política, mas essa que é a armadilha, meus amados irmãos. É essa armadilha para você não ficar depositando em nada nesse mundo, mas ao mesmo tempo você tirar vantagem disso aí, não ficar igual um alienado. Tu tá me entendendo? A gente vive em sociedade, tem coisas permitidas por Deus na sociedade, Deus toca em político, empresários e um monte de gente, meus amados irmãos. E como a gente vive em sociedade, a gente tem que pregar para alertar. Esses vídeos aqui é para alertar vocês. Vocês sabiam que existe uma ordem? Essa ordem, eu já tinha falado disso um tempão, que ela vai culminar que eles vão usar toda a influência para fazer vocês comerem insetos, meus amados irmãos. O veganismo, esse negócio de você comer tudo negócio de soja, você sabia que a soja, tá, ela estimula o estrogênio, que é o hormônio feminino? Vocês não estão entendendo, não. A carne vermelha estimula a testosterona, que é o hormônio masculino. Por que você está vivendo num mundo fresco, afrescalhado, meus amados irmãos? Porque isso é um plano, meus amados irmãos. Não tem mais macho raiz, irmão. Eu estava vendo uma vez um programa Masterchef, eu parei de ver essa porcaria também, que virou uma lacração só. Um homem lá, com cabelo lá pra cima, negro, se vitimizando o programa todo. Chegou lá, fez uma comida que era uma porcaria, e aquela Paola Carosella é outra também, esquerdinha. Mas você vê na hora, na intimidade, quem é o que eles são na realidade. Aí o homem lá ficou decepcionado porque a Paola Carosella deu uma bronca nele e começou a chorar. A Paola Carosella se indignou no ar. Não sei nem como isso foi pro ar, não foi cortado. Ele falou assim, por que você está chorando? Aí que eu não consegui. Ele falou assim, e isso é motivo para chorar? Que homem é esse que é você? Aí o homem ficou todo sem graça lá, porque ele tinha uns trejeitos meio homossexuais. Eu falei assim, não, o negócio aqui é construtivo, querido, é para você se consertar, não é para você ficar chorando, não. Ou seja, é uma geração de gente fraca, mimada. Eu chamo desse pessoal de comercial de Havaiana, cabelão pra cima, coisa, mas na hora de consertar uma resistência do chuveiro, liga pro seguro residencial do banco dele. Para vir um homem de verdade, um motoboy com uma caixa de ferramenta e vir lá consertar alguma coisa que o homem tem que consertar. Um homem que desliga disjuntor geral para tocar lâmpada, com medinho de levar choque. Cadê os machos, meus amados irmãos? Cadê os homens de verdade? Meus amados irmãos fizeram uma pesquisa. Pesquisa séria, saiu na Super Interessante. Essa uns
uns 20 anos atrás. Pegaram as 10 mulheres, as 10 executivas mais bem-sucedidas e mais ricas do mundo. Só mulher. Com um detalhe, mulher ou divorciada ou solteira. Que esse tipo de mulher é muito difícil ela parar com um homem, né? Então, eles fizeram as mesmas perguntas para as 10 mulheres, em locais diferentes. Elas foram na empresa entrevistar. Ali tinha a dona da Avon, tinha a executiva da Schlumberger alemã, tinha de grandes empresas japonesas, né? Era a CEO, né? A CEO, a gerente geral, a executiva, aquela que viaja fazendo negócio, né? Faz aquisições, fusões. Ela que manda na política da empresa, vai a empresa ir bem. Mas é só mega corporação. Aí uma das perguntas era a última pergunta, que foi muito interessante, irmão. Foram 10 perguntas que foi feita. A 10ª, que eu achei, para 10 mulheres, e todas elas ricas. Era assim, a pergunta mais ou menos assim, ó. Vocês são mulheres que ganham mais de 200 milhões de dólares por ano. Vocês podem comprar o que vocês quiserem, morar onde vocês quiserem, viajar para onde vocês quiserem. Vocês têm independência financeira. E a pergunta: falta alguma coisa para vocês? Vocês sabem, meus irmãos, que pode procurar essa pesquisa na revista Super Interessante, deve ter na internet. Tu sabe qual foi a resposta de 9 dessas 10 mulheres? Mais ou menos parecida a resposta. Falta sim, falta um marido para eu cozinhar para ele. Olha aí. Porque a mulher foi criada para isso, irmão. A submissão não tem nada a ver com escravidão. É porque a gente vivendo essa vida, a gente formando uma família para gerações futuras, para as profecias se cumprir, é uma missão. É uma missão dada principalmente para o homem, que é provedor. Então, ó, lá no hotel, eu era o gerente. Então eu pedi para o dono promover um dos porteiros para subgerente. Então é para ele me ajudar. E domingo, eu e ele cobria a folga dos porteiros todo. Para dia de semana a gente ficar livre. Para fazer resolver problemas bancários, até problema na justiça. Sem ter que precisar botar porteiro para dobrar. Então ele me ajudava, era um subgerente. Então a mulher, ela tem a submissão de cuidar do lar. Cada um tem a sua parte, não tem nada a ver com superioridade. Essas coisas de feminista que ela vem também atacando isso aí. São um conjunto de valores, meus amados irmãos, que vocês estão seguindo sem saber. É por isso que muito cristão dentro de igreja corre para tomar tudo que a televisão manda vocês tomar. Eles são inimigos, meus amados irmãos. Esse negócio de ESG ambiental, você sabia agora que o povo está correndo atrás da Black Friday que eu falei, né? Atrás de carne e azeite. E o Lula acabou de anunciar, o governo Lula, aquela Margareth Menezes da Cultura, mais 3 bilhões para a Lei Rouanet. Ou seja, estão dando dinheiro para artista. Meu irmão, eles estão cuspindo na sua cara e rindo da cara do povo. E esse homem aí que se explodiu em Brasília aí, estavam falando que ele jogou artefato na estátua do SF e voltou nele. Não. Os guardas do palácio já deram entrevista, falaram que ele falou para não se aproximar, que ele estava cheio de artefato bélico no corpo. Ele botou uma bomba no chão, acendeu e deitou a cabeça na bomba. Explodiu a cabeça dele. Um suicida. E já estão pegando o homem. O ministro da Defesa do Lula, do GSI do Lula, não está me entendendo? Diz que isso é um caso isolado, é um caso de surto coletivo. E muita gente já está se levantando. O que o Lula está fazendo, está levantando um monte de gente por aí. Como eu te falei, o homem que tentou matar o Donald Trump num dos campos do golfe dele, deram uma geral no laptop desse homem. Esse homem tinha um compilado de frases de artistas, de Kamala Harris, de ex-presidentes como Barack Obama, dizendo que o Trump era uma ameaça e que ele tinha que ser morto. Aquilo entrou na cabeça do homem e o homem saiu para a missão de lobo solitário. O ministro de Defesa do Lula está dizendo que esse homem que se explodiu em frente ao STF é um lobo solitário. E a imprensa está querendo botar a pecha nos bolsonaristas, meus amados irmãos. Querendo botar a pecha que mais de 60 milhões que eles falam, tá? 60 milhões que eles falam, que é muito mais. Estão falando que é um bando de louco, perigoso. Ou seja, estão usando o cadáver de um homem maluco, num caso isolado, para dizer que todo mundo é igual a ele. Foge disso, meus irmãos. Nada que eles vão fazer vai adiantar. Só que os Estados Unidos já se livrou
E aqui o que acontece é 2 anos depois. Então a gente tem 2 anos de inferno. E que não é a grande tribulação, tá? É a pré-grande tribulação. Então vai ter isso aí, projeto trabalhista que aumenta desemprego, entendeu? E a inflação. A gente vai ter, ó, o Supremo Tribunal Federal vai julgar agora, sabe o quê? Você sabia que o nosso ministro Flávio Dino, indicado por Lula, um comunista, mandou destruir livros, que ele não gostou do conteúdo, falou que o conteúdo é racista. Aí, ó, a própria Folha de São Paulo, jornalista, dizendo que ele é arrogante e que ele não entende o que é liberdade de expressão. Ou seja, se você não gostou do conteúdo, simplesmente você não aplica para você não lê. Mas mandar destruir? E agora ele vai julgar semana que vem, sabe o quê? Se figuras religiosas podem ser proibidas ou não em repartição pública. Ou seja, cruz, Jesus Cristo na cruz, né? Irmão, isso é tudo, é igual a guerra, ela não constrói no dia da outra. Isso é tudo para quê? Para quê, meus irmãos? Olha, ele está proibindo o livro com teor racista. Ele está proibindo figuras religiosas em espaço público. Meus amados irmãos, o Estado é laico. Tá? O Estado é laico, mas ele é predominantemente cristão. O laico, ele fala assim, não pode prevalecer uma religião, mas Cristo não é religião. Eles estão fazendo isso porque lá na frente eles vão ter o precedente, né, para censurar a Bíblia. E nesses minutos que restam para encerrar esse vídeo, eu vou falar para vocês, meus amados irmãos, que censure a Bíblia, que Deus permita que censure a Bíblia. Por isso vocês têm que ter ela na tábua do seu coração. Vocês têm que ler a Bíblia agora, a palavra de Deus agora, porque, meu irmão, com fé. O pastor ontem fez uma pregação maravilhosa, culto de quarta-feira, fui. Maravilhosa a pregação, meus amados irmãos. E está mostrando de uma maneira simples e ao mesmo tempo revelatória como a fé produz a cura, inclusive, sua. Contra tudo isso, nós estamos sendo envenenados, meus irmãos, pelo sistema. Então só o poder de Deus para nos livrar disso aí. Você tá me entendendo? Então agora eles estão vindo com uma série de ataques. Vai ser até o Lula sair. Tem muita gente, eu estava vindo no Uber, o motorista do Uber está falando que não acredita que o Lula vai durar. Mas se for seguir o script dos Estados Unidos, que é uma cópia, o Biden ficou até o final. Se bem que foi a Kamala que tinha assumido. Pode fazer alguma coisa parecida com o Lula aí, interditar ele, porque o homem está demais. Está prejudicando muito o pobre, meus amados irmãos. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, para quem é fiel a Deus, provavelmente para mim, eu pelo menos estou prosperando. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? A inversão que eu falo para vocês. Então não é hora de ficar com medo não, irmão. Não é hora de ficar isolado, igual uma avestruz, meter a cabeça numa coisa não. Ficar envolto numa redoma, numa bolha religiosa não. É hora de você sair para batalhar. Quem puder batalhar no joelho, batalha no joelho. Mas principalmente procure ler a palavra de Deus, que ela está prestes a ser proibida. Não está me entendendo? Ela está prestes para ser proibida. Então você tem que estar igual Davi que diz: escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então tá vindo coisas grandes aí. Eu vou falando mais coisas durante esse vídeo, que o meu objetivo é desmascarar Satanás, tá? Ele arrumou um problema comigo, entendeu? Eu tenho contas a acertar com ele e vou até Deus permitir, tá bom? Até os próximos vídeos. Deus abençoe a todos grandemente.